Vamos então continuarmos a leitura do livro Nas Fronteiras da Loucura, Médium de Valdo Franco e Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 17. Apontamentos necessários. O último dia do carnaval apresentava-se portador de excessos de toda a natureza. Pairava no ar uma psicosfera tóxica de alucinação. A pândega tomava um aspecto surpreendente e os ageiros haviam marcado encontro nas avenidas e clubes da cidade. Era como se tudo estivesse a consumir-se logo depois, o que estimulava a consumpção durante. Festa dos corpos, dos sentidos físicos, as criaturas esqueciam-se, os escrúpulos, pudor, confundindo-se numa linha comum de alienação. Grupos de trabalhadores espirituais sucediam-se em assistência, como a cuidar de crianças inexperientes em situações difíceis. Nem sempre, é claro, as providências desses beneméritos amigos resultavam favoráveis ou exitosas no nosso ponto de vista, o que também não representava fracasso, porquanto o contágio do bem, embora rápido, sempre deixa impregnação amena. Perlustrando o caminho de acesso à entrada, encontrei o irmão Genésio Duarte, o consciente responsável por aquele setor. Ele passava o encargo a simpático colaborador, despedindo-se afavelmente. Ao ver-me, falou jovial. Ia ao seu encontro, logo daqui me afastasse. Desejava convidá-lo para participar da nossa reunião mediúnica, logo mais, na casa espírita onde mourejei durante a última etapa carnal. Antes que eu respondesse, informou-me. O nosso benfeitor autorizou-me a fazer-lhe a invitação e estará presente, participando como habitualmente o faz na conclusão das tarefas mais delicadas. Trata-se de uma reunião de socorro aos desencarnados, dentro da programática que aqui nos mantém nesses dias, incluindo consolação a algumas pessoas aflitas pela perda de familiares queridos, o que ora laboram em nossa instituição. Concordei rapidamente, indagando por minha vez. Será uma reunião mediúnica de tarefas habituais ou extraordinárias, considerando ser um dia como o de hoje? O amigo não se fez de rogado. Está surgindo uma corrente? Atendeu-me com esclarecimentos que eu desejava, em nossos arraiais doutrinários, que vem apresentando inovações, apoiando-se em teses com que defendem os seus pontos de vista, cuja respeitabilidade não discutimos, mas com os quais não concordamos. Alguns afirmam a necessidade de cerrar-se as portas das sociedades espíritas nos meses primeiros do ano sob a alegação de férias coletivas. Palavra que aqui não tem qualquer sentido positivo ou útil, já que o trabalho para nós tem primazia no próprio conceito do mestre, quando afirma: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Isso está em João 5,17, nota do autor espiritual. Certamente que o repouso é uma necessidade e se faz normal que muitos companheiros, por motivos óbvios, procurem o refazimento em férias e recreações. Sempre haverá, no entanto, aqueles que permanecem e podem prosseguir sustentando pelo menos algumas atividades na casa espírita, que deve permanecer oferecendo ajuda e esclarecimento, educando almas pela divulgação dos princípios e conceitos doutrinários, convivência da caridade. Então, o que está limpo e claro aqui? As pessoas têm direito a férias, mas não é preciso que todas façam férias ao mesmo tempo. Então vamos alternar os companheiros. Enquanto uns vão fazer férias, outros continuam tocando a casa espírita. Não é verdade? As igrejas não fecham nos feriados. Não é verdade? Por que é que haveremos nós de fechar? Vamos trabalhar. Há pessoas carentes todos os dias do ano, não é? Vamos continuar. Um outro grupo advoga ser imprescindível fechar-se à instituição espírita nos dias de carnaval e de festas populares. Outras, por causa das vibrações negativas, para evitar-se perturbações de pessoas alcoolizadas ou vândalos que se aproveitem dessas ocasiões para promoverem desordens. A sociedade espírita, que se sustenta na realização dos postulados que pregoa, tem estruturas que a defendem de um como outro lado da vida. Depois, cumpre aos dirigentes tomar providências, mediante maior vigilância em tais ocasiões, que impeçam a introdução de desordeiros ou doentes sem condição de ali permanecerem. Acautelar-se em exagero do mal é duvidar da ação do bem.
Temer agir corretamente constitui ceder o campo à insânia. Nestes dias, nos quais são maiores e mais frequentes os infortúnios, os insucessos, os sofrimentos, é que se deve estar pronto a postos no lar da caridade, a fim de poder se ministrar socorro. Por fim, quando as vibrações serem mais perniciosas em dias desse porte, não há dúvida. A providência a ser tomada deve constituir-se de reforço de valor e de energias salutares para enfrentar-se à situação. Conta-se que abnegado servidor da mediunidade queixou seu mentor, dedicado, sobre as lutas que vinha travando, encontrando-se quase sem forças para prosseguir. As dificuldades sitiavam-no em forma de familiares exigentes, amigos ingratos, conhecidos descariçosos para com ele, fragilidade na saúde, interferências espirituais negativas. Após relacionar os fortes impedimentos, rogou ao benfeitor que o orientasse no procedimento a manter. O amigo, por sua vez, expor-lhe. Um anjo ofereceu a um pupilo querido, que pretendia com ele santificação, um treinamento para vir à terra. Um guarda-chuva, tempos depois doou-lhe as galochas de borracha. Mais tarde ofertou-lhe um chapéu, uma capa impermeável, sem dar-lhes maiores explicações. Repentinamente começou a chover torrencialmente, e o candidato à elevação gritou: Anjo bom, chove, o que eu faço? O sábio orientador respondeu-lhe sem delongas: Use o material que lhe dei. Você tem recebido a luz, o discernimento, o evangelho, prosseguiu o guia, a revelação do espiritismo, o apoio do mundo espiritual. Não tem como prêmio a inutilidade, senão como recurso de alto valor para os momentos difíceis que sempre chegam. Agora desaba a tempestade. Use esses tesouros ocultos que vem guardando e não tema. Enfrente as borrascas que maltratam, porém passam. O caro Genésio Duarte sorriu, qual ocorreu comigo, e concluiu bem-humorado. O médico não teme o contágio do enfermo, porque sabe defender-se. O sábio não receia o ignorante, porque pode esclarecê-lo. Ora, o espírita realmente consciente, que se não apoia em mecanismos desculpistas, enfrenta as vibrações de teor baixo, armado do escudo da caridade, protegido pela superior inspiração que aure na prece, partindo para o serviço no lugar em que se faz necessário, onde dele precisam. A argumentação, pela sua lógica, dispensava considerações adicionais. Aguardamos a hora regulamentar em que se dariam os trabalhos a que se reportara o irmão Genésio, às 19h30, 7h30 da noite. Dirigimos-nos os três para o núcleo, que ficava em bairro próximo do nosso posto, em cuja redondeza fora instalado também um subsetor de atividades especiais para aqueles dias, vinculado ao nosso acampamento central. Edificação de linhas sóbrias, dividia-se em várias dependências com finalidades especiais. Parte do prédio era dedicada às meninas carentes que ali se educavam sob carinhosa assistência, na condição de filhas. Nada que configurasse um orfanato tradicional, em que a rigidez da disciplina substitui o amor e a indiferença que gera animosidades. Conduzia o destino das infantes. Respirava-se alegria infantil, sem exageros na tolerância, que é conveniência, exatamente. E a espontaneidade reinava entre todas, como num lar normal, com um número expressivo de filhas. Numa construção lateral, sediava-se a casa espírita reservada para os labores de ordem doutrinária. Tudo era simples, mas não desleixado, num ambiente agradável e ordeiro. À entrada, espíritos amigos saudavam-nos, corteses, afirmando que os labores a que se dedicavam na vigilância da defesa da casa estavam em paz, transcorrendo em ordem. O bondoso Genésio olhou-me como a confirmar pelos fatos o que me elucidara há pouco com palavras. Adentramo-nos no recinto, onde se realizaria o mistério. Tratava-se de uma sala de 6 por 4 metros, com uma mesa e cadeiras, onde se poderiam alojar confortavelmente 20 a 35 pessoas. Não havia qualquer decoração supérflua que desviasse a atenção. Em volta da mesa estavam 10 confrades, enquanto os demais sentavam-se em filas sucessivas de 5 cadeiras cada. Diversos amigos espirituais já se encontravam no ambiente, considerando-se que os serviços, deste porte não raro, têm uma preparação antecipada de até 40 horas,
quando são trazidos os participantes desencarnados ou psiquicamente se faz a sincronia fluídica dos mesmos com os médiuns que os irão incorporar, transmitindo em psicofonia atormentada as suas necessidades, que receberão o auxílio e a orientação competentes. De outras vezes, ali se demoram os que experimentam assistência prolongada antes de serem transferidos para os setores próprios do nosso plano de ação. Dentre esses, sob fortes impressões, registramos 2 jovens recém-desencarnados e um cavalheiro ansioso que tentavam um intercâmbio com os familiares que ali compareciam, igualmente marcados por profundas angústias que não dissimulavam. Talvez, sentindo a presença dos afetos, choravam discretamente, enquanto fixavam recordações que nos surgiam em formas de idioplastias, retratando as cenas que prosseguiam vivendo. O irmão Genésio, percebendo o interesse que me despertaram, aqueles desencarnados, dentre mais de 30 que ali se encontrava, veio em meu auxílio explicando. São alguns dos que irão comunicar-se psicograficamente com os familiares. Os 2 jovens aqui chegando vitimados por um acidente automobilístico, enquanto o outro o foi por moto. O cavalheiro teve morte natural, o que não os torna muito diferentes. Todos estão ansiosos por este encontro, que logo se dará, a fim de poderem repousar. A mente da família, neles fixada, vitaliza-lhes as lembranças que gostariam de esquecer. A recordação do instante da morte, que os aflige, pelo quanto de inusitado se lhes afigura, é sustentada pelos seres queridos, que se prendem a tais lembranças, obrigando-as a reviver o que já poderiam ter amortecido em suas memórias. Aqui mais uma vez repetido, os familiares que ficam repetindo a situação por que passaram, agrava o estado emocional daquele que partiu. Então, nós temos que nos equilibrar o quanto antes. Continuando. Dessa forma, o intercâmbio que será mantido trará vantagens duplas. Acalmará os que ficaram, recebendo notícias confortadoras e cientificando-se da sobrevivência, graças aos fatos que os tornarão identificados com segurança e permitirão que eles remorram, tranquilizando-se. O verbo remorrer ressoava-me como neologismo, que não atinei. Mas não estavam mortos? Inquiriu o amigo. Como iriam remorrer? Sempre gentil aclarou. A morte do corpo não desobriga o espírito de permanecer atado ao mesmo, em perturbação breve ou longa, qual o seu conhecimento. As impressões que se demoram, como no caso das partidas para cá, mais violentas, acudem ao ser espiritual, que oscila entre as 2 situações vibratórias, a anterior e a atual, sem fixar-se numa ou noutra. Chamado pelos afetos da retaguarda, condensa fluidos que deveriam diluir-se, sofrendo, porque noutra faixa vibratória tenta desobrigar-se dessas descargas afligentes. Terminado o atendimento, os familiares, esses reconfortam-se, rompem os elos que os prendem, e amparados, os nossos irmãos aqui repousam, mais demoradamente num sono de morte, com fins terapêuticos, acordando em renovação para iniciar a etapa que lhes diz respeito na vida nova. Os familiares sempre desejam que os seus amados de cá estejam bem, fruindo de felicidade e de paz, a que nem sempre fazem jus. Serão confirmadas certamente certas situações, desde que as mensagens estarão necessariamente controladas, evitando-se lamentações injustificáveis como informações inoportunas. E, de fato, o estarem comunicando-se sob o paternal amparo dos instrutores já é uma grande felicidade e um clima de paz, porque livres de situações desesperadoras. Nem sempre poderão escrever com larga lucidez e veremos o que ocorre, mas os destinatários não se darão conta disso. O importante são as notícias tranquilizadoras e o conteúdo imortalista de que se farão objeto. Demais, para uma comunicação psicofônica ou psicográfica consciente, exige-se prática e conhecimento da aparelhagem mediúnica que vai ser utilizada. Nem todos, bem,
se despreende predispostos para essa situação. Possuem essas condições exequíveis, havendo, desse modo, soluções próprias que resolvem a dificuldade. O que ele está dizendo? Que nem todo aquele que perde o corpo físico e vai numa reunião espírita para se comunicar com a família, tem capacidade de fazer a psicofonia ou a psicografia, porque eles não têm experiência nisso, mas eles são ajudados para que tal fato se efetive. Continuando, o amigo calou-se. A reunião teve início. O diretor encarnado começou a ler um texto do Livro dos Espíritos, após o que teceu oportunas considerações. Logo depois, pediu a outro membro da Assembleia para ler um parágrafo do Livro dos Médiuns, que igualmente foi comentado. Por fim, uma senhora leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as 3 obras de Allan Kardec, que foram motivo de apontamentos de vários participantes. Reduzida a claridade, foi proferida a prece de início e o trabalho propriamente dito começou. Nós veremos o desdobramento no próximo capítulo. Por hoje, ficamos por aqui. Abraços.